Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso resumo semanal, o seu quadro do Movimento Cybertech Brasil, que compila as principais notícias e acontecimentos do mundo da segurança da informação de uma forma mais simples para você acompanhar o que está acontecendo no mercado. Antes de mais nada, se você estiver nos assistindo no YouTube, queria lembrar que seria muito bom para nós ouvir as suas opiniões sobre o quadro, sobre o movimento Cybertech como um todo na caixa de comentários. Então, já deixe seu comentário, deixe sua curtida e se inscreve para continuar recebendo nossos conteúdos. E você que está ouvindo através de alguma plataforma de podcast, como Spotify, como Google Podcasts, a gente sempre coloca aqui alguma enquete e uma caixa de perguntas também, onde você pode expressar sua opinião e participar do debate sobre as pautas que a gente vai discutir aqui. E para essa edição, meu convidado de honra é o Felipe Paião, ele é editor de cibersegurança do Tecmundo, meu amigo aí de profissão há anos. Paião, você quer comentar um pouco sobre a sua trajetória? Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aqui para participar do quadro. Você quer contar um pouco para o pessoal sobre a sua trajetória? Conversar com você é sempre muito legal, né, Ramon? Ramon é meu companheiro aí de trabalho no jornalismo de segurança da informação há anos. Praticamente ele foi um dos caras que meio que me fincou nesse caminho, né? Porque eu comecei a entrar na cibersegurança e enquanto a gente trabalhava junto, e o Ramon já trabalhava nessa área. Então ele me ajudou muito ali no começo a entender muita coisa, a entrar. E hoje nós somos correspondentes de cyberguerra, né, Ramonzinho? Bem E, isso. então, como você já introduziu, eu sou editor de cibersegurança e de conteúdo original lá no Tecmundo, e meu trabalho se divide muito no YouTube e no site, né? Hoje mais no YouTube, que é tentar levar essas matérias originais, essas coisas mais fora da curva, dentro da tecnologia, para dentro do YouTube, né? Que poucos canais, para falar nenhum canal brasileiro de tecnologia, toca nas pautas e nos pontos que a gente toca, né? O pessoal fica muito em produto, celular, tablet, não sei o que, e a gente tenta sempre sair por essa tangente, né? E muito bacana estar aqui, vamos ver essas pautas aí, como é que rola, como vai ser esse papo. Show de bola, Paião. Vamos lá. Cara, eu acho que antes de mais nada, né, a gente precisa, infelizmente, comentar sobre um fato um pouco triste que aconteceu. Na verdade, aconteceu no final da semana passada, né, no dia 24 de março, mas a notícia só se espalhou aí ao longo do último fim de semana, que é o falecimento de Gordon Moore, né, um dos fundadores da Intel, pioneiro da computação, pioneiro da engenharia de semicondutores. Ele faleceu aos 92 anos de idade, de forma natural, né, de causas naturais. E ele é famoso principalmente por conta da famosa Lei de Moore, né, que fez a predição de que a capacidade de processamento, né, a quantidade de transistores em um circuito integrado, em um chip, dobraria a cada 2 anos, mais ou menos. Uma teoria que quase sempre se provou certa, né? Eu acho que a gente teve aí alguns pequenos momentos de atraso, alguns momentos em que a evolução foi acima do previsto pela lei, mas, no geral, foi um pioneiro da computação e fica aqui a homenagem do movimento Cybertech Brasil a Gordon Moore. Merece E demais. merece demais. E, Paião, a primeira pauta que eu queria comentar com você, inclusive, o primeiro lugar que eu li essa pauta foi justamente no Tecmundo, é que o Tribunal de Justiça do Maranhão, né, o TJMA, ele decidiu que o Facebook deve pagar R$ 500
para toda pessoa, todo brasileiro que se sentiu afetado por aquele incidente lá de 2021, quando foram expostos, né, uma série de informações pessoais de usuários de Facebook, não me lembro exatamente quantos, e isso foi tido como um vazamento, enquanto o Facebook disse que, na verdade, foi um ato de scrapping, né? A gente traduz literalmente para o português como raspagem de dados, que é quando o cybercriminoso usa algum recurso, geralmente automatizado, para coletar dados que são públicos, né? Que o usuário da rede social, da plataforma, acaba configurando como público, e aí ele junta essa base de dados e ele disponibiliza para o público, né? Conta um pouquinho mais para a gente, Paião, desse É, assunto polêmico. pelo que eu me recordo, no mundo foram cerca de 500 milhões de pessoas que tiveram esses dados vazados, né? E são os dados básicos, né? Nome completo, endereço de e-mail. Eu não lembro se no Brasil teve mais alguma coisa além, mas o nome completo, endereço de e-mail, data de nascimento, por exemplo, local de trabalho, local de estudo, não sei o quê. E para o pessoal da cibersegurança, para do pessoal, pode parecer algo meio besta, né? Mas não é, né? A gente que principalmente lida muito com o público, né? Lida muito com pessoas que tomam pequenos golpes. A gente sabe o quanto é ruim esse tipo de vazamento, o quanto é perigoso, o quanto esse tipo de vazamento atualiza a base de dados antigas, assim. Às vezes o criminoso lá que faz o golpe de phishing na tiazinha, que faz o golpe de zap, não sei o que, ele precisa dar uma atualizada na base, esses vazamentos ajudam, né? Então, e ao mesmo tempo, esse negócio, essa multa de R$ 500, né? A gente pode chamar de multa, né? De R$ 500 por cidadão, parece pouco, mas eu vejo como uma vitória, né? Porque a gente está finalmente começando a ver cada vez mais a justiça atuando contra as empresas que acabam tendo vazamento ou a justiça tendo um papel mais presente no campo da cibersegurança, né? Sim, inclusive, Paião, uma coisa que eu queria comentar, eu acho até um pouco engraçado. é, a gente tem falado muito aqui nos últimos resumos semanais sobre a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, que até o momento ela ainda está com somente 8 processos sancionatórios em Sim, andamento, né, sendo que desses 8 processos só um é de uma empresa privada. sim. E uma coisa que eu sempre discuti, né, com DPOs, com profissionais especializados em proteção de dados, é que, beleza, a LGPD, né, ela, de uma forma educativa, ela aplica multas, ela aplica sanções nas empresas, mas o usuário final, que no fim das contas é o mais lesado com uma exposição indevida de dados, como é que fica, né? Não recebe uma compensação, seja moral, seja financeira. E aí a gente vê esse tipo de decisão, né, indo realmente mais para o lado do Código Penal, às vezes até do Código de Defesa do Consumidor, e efetivamente colocando ali o usuário final como protagonista, correto? É, tanto que eu vou falar uma coisa agora e outra coisa depois que eu achei legal que aconteceu, que contradiz um pouco o que eu vou falar agora. É, uma parada que eu vejo muito há anos, e você deve ver também, o usuário final, ele sempre é o que se ferra na história. É o cara que tem o dado vazado e é o cara que depois vai tomar o golpe ou a chance de cair em algum golpe. E assim, a empresa raramente toma algum dano maior por isso. E aí o que eu ia falar normalmente, as grandes empresas, os bancos, eles têm uma cibersegurança muito boa, eles têm os melhores profissionais ali, eles têm pessoas incríveis trabalhando, e eles constroem sistemas que são aqueles castelões, né? Castelos super difícil, intransponíveis. Você hackear um banco hoje em dia é um feito absurdo, né? Aí o usuário final, por outro lado, fica largado, né? O usuário final do banco, né? Então, assim, quem é o cliente do banco? Ele está servindo a quem? A ele mesmo ou ele está servindo ao usuário final, né? E aí, agora o que contradiz um pouco, o Banco Itaú fez uma coisa que eu achei muito legal, que foram as propagandas de televisão
falando sobre golpes, mostrando, ensinando, passando no meio da novela, coisas rápidas, fáceis, divertidas de entender. Eu achei essa atitude que o banco tomou muito bacana, muito importante, que é uma atitude que eles investiram em propaganda, que não é barato, um horário na Globo daquele, não é barato. Eles tiveram um baita do investimento ali para repassar uma segurança do usuário final. E isso é muito importante, né? Porque normalmente a gente vê as empresas e os bancos estão numa postura mesmo. Olha como a gente é seguro. Olha o tamanho do nosso castelo. Aí você vê o usuário, não tem nada. Tem uma casinha, uma palafita que o cara invade, sabe? Tanto que hoje em dia a gente vê, agora saindo um pouco, a gente vê os principais ataques, por exemplo, que aconteceu do Grupo Lapsus. Porra, o Grupo Lapsus não tem hacker foda ali. Não tem uns cara, pô, boladão, racudão. Os caras fazem golpe de É engenharia social, né? 100%. social, tá ligado? E funcionário, assim, e mexer com funcionário. Eles foram no elo mais fraco ali, que é o usuário final ou o funcionário. Eles burlaram ali um caminho e encontraram. E sacanearam, tiraram dinheiro ou mexeram com a imagem de empresas gigantescas. Microsoft, Sony, Okta, Samsung, claro, o Ministério da Saúde. Se a gente for ficar citando aqui, tanto que esses caras fizeram sem serem hackers, né? Sem serem hackers, né? Muita gente chama eles de script kids mesmo. Então, assim, a gente vê que o usuário final, o ser humano, né? Ele continua ou sendo negligenciado ou a ponta mais fraca. Não, muito bem observado. Essa campanha do Itaú realmente eu acompanhei. Eu acho sensacional. Fica aí os meus parabéns públicos ao Itaú por essa campanha, porque ele mostra, né, que realmente cara, a gente pode ter a melhor segurança, nós enquanto banco, né, podemos ter nossa melhor segurança, nossa infraestrutura, mas você que é usuário também pode cair em um golpe que está fora do nosso controle, né? Não tem nada que a gente possa fazer. Mas, Paião, ainda voltando, né, nesse caso do Facebook, claro, é uma decisão de primeira instância, o Facebook muito provavelmente vai recorrer, e vai entrar naquela novela, né, que provavelmente daqui a 5 anos a gente ouça falar mais sobre isso. Mas, no geral, como um todo, assim, a situação, você se coloca a favor dessa multa, vamos dizer assim, de indenização? Você acha que a NPD também Eu me coloco, deveria, a LGPD deveria evoluir para... eu me coloco principalmente que os órgãos como a NPD provem cada vez mais que tem muita gente que fala assim, a NPD, por exemplo, não vai mexer com o órgão público, né? Ah, não, eles não vão, como eles são públicos, eles não vão mexer com o órgão público. Mas ultimamente, o que a gente viu, mesmo que a quantidade não seja alta ainda, foram órgãos públicos a maioria, né? 7 dos 8 O que processos são de órgãos acontece? Quando públicos. você tem uma instituição que tem a capacidade de mexer com esse nível dentro do próprio sistema que ela existe, dentro da própria teia, ela se torna mais empoderada para conseguir ir para cima de empresas privadas. Se ela tem o apoio do governo, né? Se ela tem um respaldo ali do que ela está fazendo, ela consegue fazer essas ações com empresas maiores, com conglomerados, que nem o Facebook, né? A Meta, né? Que é um baita conglomerado, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram, é tudo do mesmo dono. Então eu sou super a favor, cara, dessas coisas, porque mostra que talvez nesse início, eu sempre acho que a cibersegurança ainda está no início, isso que é louco, porque muda tanto, e a gente vê tantas mudanças, e parece que sempre está descortinando mais um capítulo no Brasil da cibersegurança. E para mim esse é um novo capítulo da justiça entrar cada vez mais nesse lado, de talvez a imprensa cada vez mais aprender a noticiar de fato como isso funciona, a buscar usar os termos corretos, mesmo que sejam polêmicos, mas sabe, ter essa discussão na imprensa é muito importante. Eu acho que é um novo caminho que a gente tem aí pela frente. Então, eu sou super a favor. Show de bola. E, gente, eu só lembrando aqui, né, como o papai acabou de dizer, o papel da imprensa de noticiar adequadamente as coisas. Essa decisão é uma decisão de primeira instância, então
não significa ainda que o Facebook esteja efetivamente obrigado a pagar alguma coisa, eles ainda podem recorrer, e mesmo se fosse uma decisão final, né, sem direito ao apelo do Facebook, ainda assim, cada usuário individualmente que se sentir lesado precisa entrar com uma ação individualmente com seu advogado para receber esses 500. Então, não é só acessar um site, clicar no botão e receber via Pix. Ainda tem muita lenha para queimar em relação a esse assunto. Aí, a segunda pauta que eu separei aqui para a gente conversar, em relação a outro tema que vem aparecendo aqui com muita frequência nos resumos semanais, é sobre inteligência artificial, né? Mais especificamente, o famoso GPT. Surgiu de uma instituição chamada Future of Life uma carta aberta que supostamente foi assinada por uma série de personalidades do mundo da tecnologia, inclusive Elon Musk, né, o CEO da Tesla, da SpaceX, Steve Wozniak, cofundador da Apple, enfim, uma série de nomes de grandes pensadores da tecnologia, vamos dizer assim, assinou essa carta que propõe que todos os grandes laboratórios de inteligência artificial, inclusive a OpenAI, pausem durante 6 meses todo e qualquer avanço, né, qualquer trabalho em algoritmos de inteligência artificial tão ou mais inteligentes do que o GPT-4, né, que é a mais nova versão ali do GPT que deu origem ao ChatGPT. Justamente para ter um tempo de respiro, para que a legislação, para que os engenheiros de segurança consigam entender, né, quais vão ser os reais impactos dessas tecnologias na nossa vida e tomar as devidas providências, né, que precisam ser tomadas. Então, Paião, a gente já está vendo aí uma série, né, puxando mais para o lado da segurança, a gente já está vendo uma série de usos do ChatGPT e de outros algoritmos de machine learning similares dentro da área de segurança da informação. Então, tantos criminosos estão usando isso para criar phishings mais sofisticados, mais parecidos, né, com um e-mail realmente criado por alguém que entende do assunto, quanto a própria comunidade de segurança já começou a incorporar algum desses recursos, seja para testes de intrusão, os pentests, ou até mesmo em soluções antivírus. Como é que você enxerga essa questão do GPT, de outros algoritmos de machine learning? Você realmente acha que a gente está indo rápido demais? Você concorda com essa carta? Então, eu vejo como dois pontos diferentes, né? Tem o ponto da cibersegurança e tem o ponto da inteligência artificial. O da inteligência artificial eu não tenho conhecimento suficiente para dar minha opinião, porque não é uma área que eu estudo a fundo. Mas uma coisa que eu sinto muita falta sobre esse assunto, e que até nesse caso dessa carta, e esse seria um papel da imprensa, e eu posso até me colocar nisso, porque eu sou um jornalista de tecnologia também, e você também. Talvez o nosso papel nesse sentido seria, a gente aprende que a gente faz jornalismo, tem que responder o 6Q, né? Quem, quando, onde, né? Mas e o porquê, né? E o porquê e a quem interessa? Esse é o grande ponto. O a quem interessa, eles não ensinam na faculdade. Eles chegam até o porquê, mas eles param aí, né? Eles param. O a quem interessa, você só aprende trabalhando na redação. A quem interessa pausar a inteligência artificial? Qual que é o ponto disso? Ou seja, é porque ela está chegando perto de um ponto de ser senciente, de chegar num ponto que a inteligência artificial vai começar a pensar por ela própria, vai ficar perigoso para a humanidade? Se estamos chegando nesse ponto, ou estamos próximos disso, por que essa galera, em vez de fazer uma carta só falando pare, não traz mais exemplos, mais insumos, ou o que eles sabem para serem tão veementes sobre isso que a gente não sabe, que o grande público não sabe? Eu acho que, assim, talvez seja uma coisa mais teórica,
Pode ser, e faz todo sentido também. Mas eu acho que seria importante, talvez, a imprensa, nesse sentido, ir um pouco mais para cima desse... Por que interessa tanto essa galera que é tão foda da cabeça? Por que interessa tanto que pause o mais rápido possível isso? Isso é o que eu penso sobre esse assunto. Agora, da cibersegurança, eu acho que, cara, vai aumentar o nível de, talvez, sofisticação de escrita de phishings, aqueles phishings bem zoados, que ainda tem gente que cai. Mas, assim, Sim. eu acho que a gente vai ver, talvez, uma melhoria, né, num refinamento na qualidade do phishing, né? Esse é o primeiro impacto que eu enxergo. Porque tem muito cara que você vê que são phishings completamente errados, assim, escritos de um jeito... Meu, esse cara não sabe escrever, né? E a gente vê que o uso dessas ferramentas podem dar uma ajuda aí nessa fábrica de criação de phishing. Eu acho que não só na questão dos phishing, né, mas a gente já enxerga também algumas possibilidades na codificação de malwares, por exemplo, ou na exploração de bugs. Eu me lembro Faz que sentido, ótimo ponto. Eu me lembro, Sim, inclusive, que essa semana eu estava lendo uma notícia daquela competição anual que acontece, a Ponte On, né, onde vários pesquisadores são desafiados a encontrar brechas em sistemas diversos e, com base nas brechas que eles encontram e exploram com sucesso, eles ganham prêmios em dinheiro. E uma das brechas, né, que uma equipe pesquisadora encontrou, eles encontraram em sistemas industriais utilizando o ChatGPT para ajudar eles a criar um script que fazia a exploração daquela vulnerabilidade. Então, a gente também tem essa. sim. É, cara, aquela eterna luta, né? A cibersegurança e a polícia ganham ferramentas, aí os caras ganham ferramentas novas, e aí vai rolando esse troca. E agora com a inteligência artificial, eles vão entrar primeiro, né? A gente sabe que o lado negro da força aí vai começar a usar isso primeiro. Agora, como as autoridades vão usar isso a favor delas? Então, também tem esse ponto. Eu acho que é uma discussão muito ampla e muito divertida também, porque é uma coisa que ainda não está tão palpável para a gente. Porque a partir do momento que começa a ficar palpável, essa diversão acaba um pouco. Mas enquanto ainda é uma coisa um pouco distante para a gente, ainda dá para discutir vários cenários, né? Eu acho bem legal. Até porque, né? Eu acho que nem você falou assim, cibersegurança é sempre essa corrida de gato e rato, né? Às vezes os mocinhos estão na frente, na maioria das vezes, infelizmente, são os criminosos. Eu acho que isso tem muito a ver com um dos pilares aqui que a gente mexe no movimento Cybertech Brasil, que é a colaboração. Então, no mundo do cybercrime, você vê um nível de colaboração entre os criminosos absurdo. Então, né, os caras já montam sindicatos com uma estrutura tão ou mais complexa do que uma empresa, né, tudo com um objetivo em comum, que é lesar as empresas, lesar os consumidores finais. Só você ver Tem como que, o pessoal do Lockbit opera, né? O pessoal sim, do Lockbit opera, é um absurdo. tem até departamento de RH, né? É um absurdo. É um absurdo. E enquanto isso, infelizmente, os mocinhos, né, a gente tem essa cultura de. O mercado de cibersegurança tem essa cultura de não compartilhar muitas informações entre si. Então, poxa, fui vítima de um ataque sofisticado, novo. Eu poderia abrir essa inteligência para que outras pessoas, outras empresas não sofrem com o mesmo ataque, mas eu não quero falar disso porque eu tenho medo de me expor. Tenho medo que saibam que eu fui invadido. Tenho medo que saibam da minha estratégia de segurança. Enfim, é uma mente fechada que no fim das contas não leva a nada, né? Eu acho que a gente que trabalhou durante muitos anos com jornalismo de cibersegurança, a gente mesmo sente isso na pele quando a gente vai conversar Sim. com um CISO, quando a gente vai conversar com alguma empresa, a tentativa de esconder ou de aplacar aquilo ao É muito máximo. pior. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho visto ao longo do tempo, eu não sei se você concorda comigo. A notícia do vazamento, ela causa um impacto momentâneo. Ela não é uma coisa que cola na empresa também, não.
porque o tanto de empresa que já teve vazamento e hoje tá como se nunca tivesse acontecido nada, né? E tá melhorando. E não que, assim, eu torça para que ela caia e se ferre depois de um vazamento. Não, é porque ele se torna um factual. Olha, teve isso, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, o que a gente vê? A empresa que toma um caminho negativo quanto a isso, ela tem um impacto maior do que a empresa que ela é bacana e ela mostra, e ela sai para o pessoal, para o nosso nicho, né? Para o nosso nicho, ela sai melhor. Mas para o grande público, eu não sei se eu estou vendo tanta diferença. Eu tô com essa dúvida hoje sobre esse assunto. Eu não sei mais se eu vejo tanta diferença para o grande público. Para o nicho de cibersegurança, total. Tanto que a gente hoje, por exemplo, quando a gente vai falar de casos de banco saqueado, todo mundo lembra do Banco Inter. Vai falar de não sei o que, não sei o que lá. Tem empresas que no nosso nicho ficam marcadas, né? Mas para o grande público eu já não sei mais, eu tenho essa dúvida hoje em dia. Eu daria meu palpite, né, que para o grande público já se tornou, infelizmente, algo tão comum É, que muitos nem chegam a se aprofundar, né? Só lê ali a manchete, vazamento no banco tal, vazamento no e-commerce tal, é, e já virou algo tão comum que quando ele é vítima daquilo, né, quando ele recebe um e-mail de notificação, por exemplo, de algum e-commerce que ele compra, de uma plataforma que ele usa, ele fala, poxa, normal, aconteceu isso com aquela empresa grande também, com aquela outra empresa grande, então vai passar. Eu diria que provavelmente é assim que o usuário final está enxergando tudo isso hoje, infelizmente. Mas vamos ver com o tempo, né? Eu acho que assim, que nem a gente falou há uns 5, 6 minutos atrás, a gente está num novo capítulo da cibersegurança, né? Eu acho que o próximo capítulo é o ensino infantil, o ensino adolescente, o ensino nas escolas. E eu acho que quando a gente tiver a cibersegurança mais dentro da vida das pessoas, essa coisa, isso mude de figura um pouco. Assim, talvez a imagem das empresas não fique tão legal se elas derem uma cagada para vazamento, para o grande público. Eu acho que tudo é uma questão, né, de tempo. A gente pode ver até culturalmente, né, cara? Você coloca 10 anos, há 10 anos, a nossa sociedade agia de uma maneira completamente diferente, culturalmente falando. Assim, coisas Sim. que eram aceitáveis hoje em dia não são mais aceitáveis, né? Então a gente vê que a sociedade se move, né? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a cibersegurança. Ou eu tenho fé, eu sou sei lá, um utópico. Tenhamos fé, né? Tenhamos fé. Faião, cara, queria te agradecer mais uma vez sua participação, sua disponibilidade para participar. Foi uma conversa excelente, muitos insights bacanas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, Ramon. Eu que agradeço, desejo muito sucesso para vocês. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. E é isso, cara. Parabéns pelo seu trabalho de um dos únicos de continuar carregando a palavra da cibersegurança aí pelas interwebs dentro do jornalismo. Show, Faião, muito obrigado. E muito obrigado a você também que está nos acompanhando. Não se esqueça de acessar o site do Hub, do Movimento Cybertech Brasil, cybertechbr.org, e se tornar um membro para receber os nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.